Voltando então para a nossa revisão por questões. Esse é o último vídeo do item 4 do edital, da parte de português. Eu estou chamando de 4.6, mas no edital está só como item 4. Nesse item 4.6, nós vamos falar de ortoépia ou ortoepia. Ortoépia, a questão até explica pra gente mais ou menos o que é. E foi bem complicado achar questão do Instituto Consulplano falando disso. Então eu consegui separar 3 questões que eu considerei boas pra gente fazer aqui no vídeo. A primeira questão é do concurso da Emater, MG, para assistente administrativo 2, foi em 2018 pelo Gestão Concurso, que antes aqui era conhecido como Fundep. Tenho quase certeza disso. Então vamos para a questão. E o legal é que a questão explica um pouquinho o que é. Olha, a ortoépia ou ortoepia se refere à correta articulação dos grupos vocálicos e dos fonemas consonantais, determinando as normas que guiam a pronúncia certa das palavras. Os desvios ocorridos nesta área normalmente se refletem na escrita, dado que as pessoas têm tendência para escrever as palavras tal como dizem, dando origem a erros. Por exemplo, se uma pessoa normalmente fala rúbrica, ato de assinar um documento, quando ela for escrever a palavra, terá a tendência de grafá-la da forma errada, como proparoxítono, mesmo que a forma correta seja rubrica, paroxítono. A esse respeito, leia com atenção as 2 tirinhas a seguir. Aí tem a tirinha, no manguezal, os caranguejos manifestando. Salve manguezal, salve, vida ao mangue. E aí o menino, o homem, falando, olha só, o manifesto de caranguejos. Preciso twittar isso. Essa foi a primeira tirinha. E a segunda são dois homens conversando. Um fala, que estrela é aquela, Muqueta? Muqueta deve ser um apelido. É o crocodilo gigante que protege a colheita. E aquela? É onde mora o deus dos rios. Aí o primeiro fala, tudo crendice. Que verruga é essa? Outra crendice. E aí vem finalmente o enunciado. Imagine que o leitor da charge e da tirinha desconheça a grafia e a pronúncia certa das palavras caranguejos e verruga, e de outras tantas que fazem parte do acervo lexical da nossa língua. Considerando essa possibilidade, quais dos pares a seguir não apresenta um erro de ortoépia? Eu achei confuso. Eu confesso que eu achei confuso o enunciado, não precisava de falar isso tudo. Só fazer a pergunta mesmo. Mas ele quer saber, na verdade, é o que está escrito certo, do jeito certo ou de um jeito errado que as pessoas costumam falar. Aqui na letra A tem lagartixa. Lagartixa aqui está correto. Que deriva, imagino eu, de lagarto. Então está correto. Mas verruga está errado. É verruga, com V. Então letra A, não. Privilégio. Eu imagino que o correto seja privilégio, com I aqui, ó, com I. E salsicha não dá, É salsicha. Então, imagino que as duas estão erradas. Letra C, sobrancelha, tá correto. Embora muita gente fala sobrancelha, sombra no começo, E recorde. Recorde, apesar de eu achar horrorosa, tá certo. Eu, quando era pequeno, escutava o povo falando recorde e achava bonito. Mas recorde é que tá certo. Então, letra C aqui já é a nossa resposta. E empecilho tá errado. O certo é empecilho. E caranguejo, esse I aqui não tem. Então, também tá errado. O moço aqui no enunciado, pelo menos, ele serviu para te dar a grafia certa de caranguejo e verruga. Que aí você já conseguia eliminar a A e a D. E salsicha ficava fácil de tirar, Sobrando então só a letra C, para a gente dar como resposta, gabarito letra C. Vamos então para a próxima. Esse vídeo deve ser bem curtinho, são 3 questões só.
Eu aconselho vocês a pesquisarem mais esse assunto, porque tem muita palavra assim parecida. E que uma grafia é errada, a outra é certa, e geralmente a gente fala do jeito errado. Essa foi do Instituto Consulplan 2019, Prefeitura de Pitangueira, São Paulo, técnico em enfermagem. O termo beneficiente, lá no terceiro parágrafo do texto da prova, exemplifica um caso do qual se ocupa a ortoépia. Trata-se de um segmento da língua portuguesa, está falando da ortoépia agora. Trata-se de um segmento da língua portuguesa dedicado à boa pronunciação das palavras no ato da fala. Caso lesse beneficente no texto, o falante seria induzido a pronunciar corretamente a referida palavra. Porém, não é o que acontece nessa peculiar situação do texto. Com base no exposto, analise afirmações relacionadas às seguintes palavras paroxítonas. 1. É correto escrever e pronunciar faixada em vez de fachada. 2. É errôneo escrever e pronunciar dignatário em vez de dignitário. E 3. É correto escrever e pronunciar freada em vez de freada. Aí a primeira é correto escrever e pronunciar faixada em vez de fachada? Tá errado, né? Fachada, tem a fachada do prédio. Faixada, eu não sei o que é, mas deve envolver várias faixas. Ou alguma coisa com a faixa. Então um aqui tá errado. É errôneo escrever e pronunciar dignatário em vez de dignitário. É errado mesmo. Se ele está falando que é errado, então a alternativa fica certa. Parece exercício de matemática, né? Mais com menos dá menos. Se ele está falando que é errado, então a alternativa está certa. É errado mesmo. É correto escrever e pronunciar freado em vez de freada. Segundo o gabarito, está falando que é correto mesmo. Agora, se a gente for procurar na internet freado e freada, aparece um tanto de coisa diferente. Tem gente que fala que é a mesma coisa, tem gente que fala que freado é um outro verbo, quer dizer outra coisa. Fica difícil chegar no consenso, tem que ir para a gramática mesmo. Conforme a norma culta e conforme o nosso gabarito, a resposta é letra D. 2 e 3 está certo. Então a 2 está certo em falar que é errado fazer isso aqui. E a 3 está falando que é certo pronunciar freado em vez de freada. Então nosso gabarito letra D. Vamos para a última questão. A última é um pouquinho mais complicadinha. É a gente conseguir achar os erros nessas palavras todas e escolher só as corretas. É do Cotec, de 2020, Câmara de Montezuma, Minas Gerais, agente legislativo. Considerando os conhecimentos que você possui sobre ortoépia e prosódia, marque a alternativa em que todas as palavras estão corretas, levando em conta a norma gramatical da língua. Então vamos para a letra A. Letra A. Privilégio, rubrica, cabeleireiro, melancia e pêssego. Bom, aqui a gente achou um tanto errado, né? Aqui não tem, aqui tá errado, é privilégio. Rubrica tá certo. Cabeleireiro, tá faltando o i aqui, então tá errado. Melancia não existe, tá errado. E pêssego sem acento não é pêssego. Então não é letra A. Caranguejo, tá certo. Largatixa já tá errado. Sobrancelha tá errado, que não é com M. Catedral, tá certo. Cátedra, imagino que tá certo. Já ouvi essa palavra. Imagino, não sei o que é. Letra C, rubrica, tá certo. Privilégio, tá certo. Cabeleireiro, tá certo. Melancia, tá certo. E pêssego com acento, tá certo. Então, nossa resposta é a letra C. Aqui na letra D, caranguejo com i, tá errado. Lagartixa, tá certo. Verruga não existe, é verruga. Empecilho, tá certo. Embora a gente fale empecilho, o jeito de escrever certo é empecilho. Sobrancelha, tá certo. Aqui mudou? Mudou? Não. Tá? Continua a sobrancelha, tá certo. Verruga, tá certo. Empecilho,
tá errado, o certo é empecilho. Bandeja, 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 acho que tá certo com I. E catedral, puxa, pegar pesado aqui, né? Catedral. Então aqui tá errado. Então a nossa resposta fica letra C, gabarito letra C. Bom, para esse assunto de ortoépia, eu só encontrei essas 3 questões viáveis. Mas em gramáticas, em curso de português, tem muito desses casos, né? De palavra que a gente fala de um jeito e o jeito de escrever correto é de outro. Quem quiser se aprofundar mais sobre o assunto, eu aconselho pesquisar em canais especializados em língua portuguesa. Tem um tanto no YouTube. Então, gente, aqui acaba o item 4 de português do nosso edital TJMG. No próximo vídeo eu já passo para uma outra matéria. Vou escolher entre informática ou voltar para o direito. Tem muita coisa de direito ainda para a gente ver. Até o próximo vídeo.